Meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Olá, graça e paz. Eu desejo que você esteja com expectativa grandiosa no seu coração. Nós estaremos iniciando agora a terceira aula da matéria Família Cristã do curso bíblico Igreja Palavra que Cura. Para mim é motivo de alegria estar aqui, ao mesmo tempo estar aprendendo com você. Meu desejo é que graça e paz, nesses dias, dentro de todo o conteúdo que você tem recebido da palavra, reunindo todas as matérias que você já estudou agora, que graça e paz sejam multiplicadas. Graça é uma capacidade e a paz ela vem justamente pelo entendimento da verdade, que nos leva a fluir em circunstâncias contrárias, com a paz que excede o entendimento, guardando a nossa mente e o nosso coração. É isso que eu desejo para você nesse dia, é isso que eu sei que o Espírito Santo quer fazer na tua vida, né? Então, nesse momento, nós antes de iniciarmos a aula, gostaria de convidar você para junto estarmos orando. Sem Jesus nós não podemos nada, né? Sem o Espírito Santo, aquele que ensina, que lembra, que guia e que anuncia, nós também não conseguiríamos receber as revelações dadas pelo Espírito, pelo nosso Pai. Então esse é o momento que a gente precisa considerar essa presença. Ele está em mim, Ele está em você agora, está em sua casa. Aqui existe uma unção, na sua casa existe uma unção de ensino que vai alcançar as nossas vidas para que a gente aprenda de tão importante assunto que Deus colocou princípios belíssimos na sua palavra para que a gente pudesse estar aprendendo, para que a gente pudesse entender e praticar. Então, vamos ficar com o nosso coração pronto. Vamos estar orando para que papai faça uma obra linda mais uma vez nessa aula, na minha vida e na tua vida. E aí a gente possa fluir dentro dos nossos lares, segundo a vontade de Deus. Então esteja por gentileza fechando os seus olhos se você pode. E fechar os olhos, eu vou repetir mais uma vez, é só a gente estar com o coração inclinado, conectado com o nosso Deus. Amém? Então, vamos lá falar com o nosso Pai, em nome de Jesus. Pai amado e querido, mais uma vez, Senhor, nós estamos reunidos em Tua presença, Pai, para aprender do Teu Espírito, como nos movermos dentro da nossa família, principalmente, Senhor, nesses últimos dias. Nós te pedimos, meu Pai, que através do teu Espírito, o Senhor esteja iluminando os olhos do nosso entendimento, abrindo os nossos ouvidos espirituais, estabelecendo uma terra boa, propícia para receber a semente, Pai. E nós vamos nos comprometer, ó Deus, de receber essa semente, cultivá-la, Paizinho, para que ela produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um em nossas vidas. E que o mundo veja a Tua glória em nós, Pai. Que o mundo veja Cristo em nós, Senhor, dentro da nossa casa, onde nós estivermos, Pai. Nosso desejo é agradar o Teu coração e dizer tão somente a cada dia: nessa área não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. E assim aconteça, Senhor, conforme o Teu querer, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diz amém, amém e amém. Então, glória a Deus. Oramos, né? Nós sabemos que já mudou a atmosfera, porque a gente falou com o papai, os céus se abriram e nós vamos receber algo novo nesta tarde. Nesta noite, quem sabe, se você estiver assistindo aí à noite na sua casa ou pela manhã. Então, não importa o tempo em que você estiver ouvindo, o que importa é que existe um fluir de Deus para alcançar as nossas vidas, amém? Então, ontem nós encerramos, né, a parte em que nós estávamos aprendendo sobre o namoro cristão, né? Como deve ser esse namoro. Nós vimos ensinamentos belíssimos na apostila, que leva o cristão a andar centrado na vontade de Deus, na área do namoro e do noivado. E aí eu vou pedir a você, jovem, reflete bem, medita sobre o que está escrito. E agora a gente vai falar, a partir desse momento, nós estaremos estudando sobre um assunto específico para os casais.
Aí, jovem, eu vou te dizer, você que está aí fazendo a matéria, né, já pegou a sua parte para esse tempo, eu quero dizer que você considere o que vai ser ensinado também para os casais. E você esteja recebendo, coloca numa prateleira, porque com certeza você vai saber utilizar bem esses ensinos no tempo certo na tua vida. Então, não fica disperso, é para casais, aí deixa lá ligado e fica escutando assim sem dar uma atenção devida. Não faça isso, não faça isso. Para que quando você chegue no tempo certo, você vá buscar no bom depósito e você não encontre aquilo que o Espírito Santo está querendo acrescentar agora na tua vida. Então, considera isso, fica firme, abre teu coração e diz, eu vou aprender. E você, casal, eu sei que a gente vai levar umas boas correções, a gente vai se enquadrar dentro do ensino que vai chegar. E o que a gente vai aprender aqui não é para nos condenar. O Senhor não tem interesse em trazer julgo sobre nós, pelo contrário. O Senhor tem interesse que a gente veja a sua palavra, entenda onde nós estamos errando e a gente mude e libertação aconteça. Como está escrito em João 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conhecimento e entendimento e prática, nós usufruiremos dessa liberdade que Jesus já conquistou na cruz para as nossas vidas. Então, vamos iniciar agora do capítulo 3. No capítulo 3 diz assim, deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa ou ao seu esposo, uma lei estabelecida por Deus para o casamento. Então, deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa ou ao seu esposo. O que é isso? Aí diz, é uma lei. Isso é uma lei. Deixar pai e mãe e se unir no casamento é uma lei. Quem estabeleceu essa lei? O próprio Deus, que idealizou e criou o casamento. Ele não só criou, ele não só idealizou, como também ele estabeleceu essa lei, para que a gente vai estar aprendendo agora, que vai fazer com que o nosso casamento flua da forma correta. Amém? Então, vamos ver essa lei. Eu gostaria que você estivesse abrindo sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis, no capítulo 2. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Aí nós vamos para o capítulo 2 e estaremos lendo o versículo 24, que diz assim, por isso é que o homem deixará a guarda do seu pai e sua mãe e eles se tornam uma só carne. Então, por isso deixará o homem a guarda do pai e da mãe. E ele se une à sua esposa e se torna uma só carne. É o que está escrito na Bíblia. O homem deixa pai e a mãe. Isso é uma lei. Aí ele diz, se une à sua esposa no casamento civil e no casamento religioso, diante das testemunhas e de Deus. Se tornam uma só carne, completando esse propósito justamente quando o casal está ali unidos no ato sexual. Então, deixa pai e mãe, se une a sua esposa e os dois se tornam uma só carne. Isso é uma lei estabelecida para casamento, né? A proposta de Deus é que o homem e a mulher deixem as famílias de origem e se tornem um através do casamento. Essa é a vontade de Deus. Aí vem Mateus, é outra citação bíblica que está aí no tema, no título, né, que nós estamos estudando, é 19, Mateus 19, 4 e 5. Jesus aqui só estava enfocando mais uma vez, lembrando aos discípulos que eles leram lá no princípio, né, que Deus instituiu uma lei, que é deixa pai e mãe, se une à sua esposa e os dois se tornam uma só carne. Então, essa lei foi que Deus que instituiu. É necessário. Mas hoje a gente vê no contexto da história, a gente vê no contexto do mundo, né? Nós podemos dizer que o sistema tem incutido outras coisas na mente do homem, da mulher, através das redes sociais, mídia. Quantas pessoas dizem, eu estava bem com minha esposa, mas quando eu decidi casar, tudo mudou, aí acabou, foi se separando. Então, existem conceitos e ideias erradas, como se essa lei não funciona, não é legal, não é bom. Aí, por isso, muitas pessoas hoje, muitos casais hoje, sabe o que eles fazem? Eles se conhecem primeiro, aí eles vão lá, se tornam uma só carne, eles têm uma vida sexual fora do casamento, aí depois é que eles decidem casar e deixar pai e mãe. Isso está correto? Não, a lei não é essa. Deus instituiu assim, primeiro deixa pai e mãe, se une, se torna uma só carne, aí você vai completar isso no ato sexual. Então, essa é a lei que Deus instituiu. Aí vai na apostila e vê o que diz. Esta lei se aplica em 3 áreas.
Quais são essas áreas? Geograficamente, que significa fisicamente, psicologicamente e financeiramente. Então, essa lei se aplica a essas 3 áreas. Deixa pai e mãe geograficamente, deixa pai e mãe psicologicamente e deixa pai e mãe financeiramente. Vamos ver o que significa deixar pai e mãe geograficamente, na sua essência. O que é deixar pai e mãe fisicamente? Vê o que diz a apostila. O casal não deve morar na mesma casa dos pais, somente se for realmente necessário, pois isso vai atrapalhar a sua privacidade e o bom andamento do seu relacionamento. Por que deixar pai e mãe? Porque eu devo sair da casa dos meus pais? É tão bom, meu pai e minha mãe fez um quarto lá para a gente morar lá. Não é correto. O casamento e a família precisam do seu espaço para que tenha privacidade e possa crescer de uma forma saudável. Então não é só casar. Existem algumas coisas que precisam ser respeitadas para cumprir essa lei. Agora, se o casal após o casamento, aí eles estão naquele processo de construção financeira ainda, estão organizando a sua casa e precisam ficar um tempo na casa dos pais, pode sim, mas é por um tempo. Não é ficar o casamento todo. É estabelecer um tempo indefinido, não pode. Porque o casal precisa do seu espaço. O casal formou uma nova família. Tanto como o pai e a mãe precisam da sua privacidade, como o novo casal vai precisar da sua privacidade para que essa relação flua da forma correta. Não é verdade? Agora, se os pais oferecem, olha filho, vem cá, nós temos esse quarto aqui, é tão bom, a gente tá tão ligadinho, fica aqui conosco, não sai não. Não, papai, mamãe, eu quero o meu espaço, eu quero estar com minha esposa, eu quero determinar na minha nova família o que é melhor para nós, eu quero ser o cabeça do meu lar, se for o homem, a mulher, mamãe, eu quero me submeter ao meu marido, e aqui já tem a senhora, papai, já tem uma família. 2 famílias não podem conviver no próprio lar. Então, os pais devem entender, agora é para os pais, que a unidade no casamento, ela acontece justamente quando eles deixam o filho ir embora, quando eles deixam o filho se unir ao seu cônjuge, sair da sua casa. Pai e mãe não pode pressionar sobre isso, não é verdade? Tem alguns filhos que depois que casam, eles não conseguem progredir como deveria. Eles não avançam, eles não crescem. Por que isso acontece? Porque eles não conseguem cortar esse cordão umbilical. Eles não conseguem se desligar dos seus pais nesse sentido geográfico. E muitas vezes os pais, eles casam, mas eles não deixam os filhos decidirem por si. Eles são super protetores. E, na verdade, os filhos crescem na sombra dos pais. E quando isso vai no casamento, se tornando uma realidade mais presente, vai causando muito danos, onde pode até haver uma separação. Isso não está certo, Os pais devem ser como a águia, empurra os filhos fora do ninho, entendendo que é o tempo dos filhos crescerem, começarem a entender realmente a sua responsabilidade e poder voar com suas próprias asas, Porque eles foram gerados para serem filhos vencedores e não filhos limitados à convivência com os pais. Eu espero que você esteja entendendo isso, se você mora numa casa com seus pais, Na verdade, essa é a instrução bíblica que Deus nos oferece, Como pais, nós precisamos entender que os nossos filhos vão precisar crescer. E crescer dói. E se doer, não tem problema. Mas é necessário cortar esse cordão umbilical. É necessário romper isso e deixar o filho ir. Agora, os filhos devem entender que cortam o cordão umbilical com os pais, mas não corta com Deus, Deus ali é quem vai sustentar essa relação. Outro ponto importante, outra lei que estabeleceu como o filho deve deixar o pai e a mãe psicologicamente. Vamos entender isso agora. Os conselhos do pai são muito importantes, dos pais, e devem ser considerados pelo casal. Porém, eles não devem ser orientados pelos seus pais em tudo, mas deixar que a palavra de Deus os oriente e procurar sempre a ajuda um do outro para solucionar os problemas que passarão juntos, seja na criação de filhos, dificuldades financeiras.
Então, o que é separar dos pais psicologicamente? Conselho é muito bom, e eu e você sabe. Principalmente se você já passou pela estrada da vida e precisou deles, né? E os pais que estavam ali lhe orientando. Então, Provérbios aí, ele mostra claramente, Provérbios no capítulo 1, 12, no capítulo 15, ele mostra justamente a importância dos conselhos, né? Provérbios vem falando sobre eles, a importância dos conselhos dos pais, a importância dos conselhos em nossa vida, né? Que nós vamos precisar deles o tempo todo. Mas agora tem um detalhe. Esses conselhos que nós estamos falando aqui são conselhos que eles vão proporcionar uma orientação, mas não deve definir o que o casal vai fazer. É simplesmente um conselho. Agora, o casal juntos ali, os dois, eles vão precisar ter uma boa base bíblica para eles pegarem os conselhos dos pais e decidirem entre eles dois e não deixar que esses conselhos venham simplesmente ditar uma palavra final. Mas o casal, com a ajuda do Espírito Santo e a bagagem bíblica, eles vão poder trazer os conselhos do pai e trazer uma decisão ali para as situações, seja com o filho, seja na finança, de uma forma confortável, que não agrida a relação do casal. O pai e a mãe têm condição de dar conselhos acertados, mas a palavra final sempre deve ser, a decisão final sempre deve ser do casal, né? Aí o casal deve sim, como eu já falei, ouvir os pais, mas não ficar dependentes. O casal deve sim estar ali recebendo, mas o marido junto com a esposa é quem deve tomar a frente das suas decisões familiares, né? E não ficar na dependência dos pais para tudo. Papai, como é que eu faço? Mamãe, que cor eu pinto a parede? Mamãe, como é que eu faço com o menino que está fazendo isso, isso e isso? Tudo nas relações sempre está buscando. Não é assim, né? O casal precisa se entender que ninguém consegue caminhar junto se essa família estiver presa à sua antiga família. Eles não vão conseguir andar juntos. Tá preso ainda? Tá. Então vamos precisar trazer um norte para isso. Vamos trazer luz para essa relação. Nós precisamos pedir conselho sim, mas nós precisamos aprender a voar com as nossas asas, a decidir por nós mesmos. Por isso que é preciso desligar de uma certa forma. E eu não quero instruir com isso que você não deve mais honrar o seu pai e sua mãe, porque você casou e agora você não precisa mais dele. Não é nesse sentido. Eu estou falando de laços sentimentais que podem prejudicar a relação, né? Pode prejudicar, né? Os pais não fazem isso por maldade, eles querem ajudar os filhos, mas muitas vezes eles estão achando que o modelo de casamento deles é perfeito. Aí diz, meu filho, funcionou com a gente, você tem que fazer assim. Aí quando vai tratar com a esposa, ou a esposa tratar com o marido, aí diz, não, também não é bem assim. Eu não quero que a gente funcione só porque teu pai ou tua mãe está dizendo. Então, às vezes, o pai quer, para evitar danos na relação, trazer o modelo deles. Não dizendo que o modelo não seja correto, mas eu falo nas decisões, nos conselhos que recebem e decidem em relação às suas vidas ali, em criação de filho, finança, como está bem aí dito, né? Como também os pais podem, né, querer trazer sempre uma pitadinha de ajuda com o interesse de ficar no controle. A gente sabe que não existe bem pai assim, mas na verdade os pais que eu falo são aqueles que não têm a Bíblia, né? E aí ele diz, olha, filho, chega e diz, trata ela assim, porque eu trato tua mãe assim, né? Se tu não tratar ela assim, tu vai ser capacho dela. Aí, olha, filha, cuidado com teu marido, vigia ele em tudo. Quando ele disser, vou sair, vai junto com ele. Aí a gente sabe que esse também modelo está sofrendo. Por causa dessas colocações, tem situações nessa relação do pai e da mãe que não estão alinhadas à palavra de Deus, né? Porque deve existir a confiança entre o casal. Então, deve-se ver os conselhos de uma forma completa. E assim o casal decide entre si se vai acatar ou não, né? A família de origem é importante, mas ela só deve fluir e trazer conselhos, e a gente só pode imitá-la se aquele modelo for um modelo segundo a palavra de Deus, certo assim? Então, vamos agora, né, passar para o outro ponto financeiro. Diz assim, o casal não deve ser dependente das finanças dos pais, mas devem assumir
os compromissos da casa, que são água, luz, feira e etc. E conquistar as coisas juntos. O casal não deve ser dependente das finanças dos pais. O que acabamos de ler agora, né, é o terceiro ponto que o filho deve deixar para pai e mãe, geograficamente, psicologicamente, e agora nós vamos falar financeiramente. Então, o que acabamos de ler agora não significa que o casal venha precisar dos seus pais nessa área. Não significa isso. Eles podem precisar sim, eles podem recorrer aos pais, pedir uma ajuda financeira, porque eles estão passando por um aperto. E os pais devem, se tem condição sim, ajudar. O que aqui está querendo dizer precisamente é que eles não devem viver numa dependência dos seus pais. Porque a dependência dos pais nessa área também, como nas demais outras, pode abrir uma brecha para o diabo trazer confusão, contenda entre o casal. Ou muitas vezes os pais, porque ajuda financeiramente, pode gerar uma consciência de que eu posso me intrometer, eu ajudo eles. Então isso não é bom, isso não é bom. É bom receber a ajuda, sim, mas o casal deve procurar trabalhar, buscar recursos para receber uma certa independência dos pais. Mas olha, vieram cortar minha luz, eu estou sem dinheiro agora, né? Aconteceu algumas dificuldades. Meu pai tem, vou lá, pede, olha pai, quando eu tiver esse dinheiro eu vou trazer para o senhor e vou lhe restituir. Aí o pai, não, meu filho, é seu. Não, pai, eu quero fazer isso. Aí você vai mostrando ao pai uma posição de que você entendeu que as responsabilidades da sua casa agora é sua e não do seu pai. Isso é importante a gente entender, né? Porque para que não surja problemas, né? Intromissões, né? Ou outros casos. Então, é necessário isso, né? Tem dificuldade, precisou de ajuda, vai lá, ajudou, mas devolve. Então, vamos aprender vamos resumir os 3 pontos que a gente aprendeu agora. Eu posso morar com os meus pais por um tempo, enquanto eu não construí minha casa ainda, ou eu estou terminando, ajustando minhas finanças para alugar uma casa? Pode sim. O que você não pode é ficar muito tempo, depender daquela situação. Eu posso ouvir os conselhos dos meus pais em relação às situações familiares? Pode sim. O que você não pode é ser dependente dos seus pais. Eu posso receber ajuda financeira dos meus pais por um tempo, mas até a gente se ajustar e aí devolver aos meus pais o dinheiro que nos emprestaram? Pode sim, desde que não se torne uma dependência. Então vamos para a observação. Observação. Esta lei do Senhor não leva o casal a abandonar ou desprezar os seus pais, mas a cortar o cordão umbilical, ou seja, não ficar totalmente dependente deles, e sim andar com as suas próprias pernas. Olha que coisa interessante. Isso é muito importante. Essa lei não leva você a dizer, olha, papai e mamãe lá, não quero mais nem saber. Não, não é bem assim. Até porque essa citação bíblica que está aí na sua apostila, em Efésios 2, diz que os filhos devem honrar os seus pais, até os pais morrerem ou até o arrebatamento. Então não tem limite, né? Deve-se ter uma associação com os pais, deve-se ter uma comunicação com os pais, deve-se ter um vínculo com os pais, mas entendendo, né, que o cordão foi cortado. Essa dependência precisa ser sanada, precisa ser sarada, porque quem casa deve assumir os deveres da sua casa, né? E as necessidades da sua família. Então vamos para a apostila. Na verdade, Deus quer que os filhos visitem e ajudem os seus pais. E aprova que os pais visitem e ajudem seus filhos, desde que tudo seja com equilíbrio. Olha, Deus quer esse vínculo de visita, não é, de ajuda. Deus quer e Deus aprova. Mas o que não pode acontecer é que isso venha acontecer de forma desequilibrada, desordenada. Então, nem os filhos podem desprezar os pais após o casamento, mas também eles não devem viver com aquele vínculo que impeça uma privacidade maior entre eles. Visitar sim, mas acampar na casa dos pais não. Não é verdade?
Tem casal que casa e diz, mãe, eu vou passar o domingo aí fica o dia todinho, aí dorme, fica no outro dia, vai de manhã para casa. E assim a gente vê que nem o casal aproveita e nem os pais têm mais a sua privacidade. Isso não é correto. Tem tempo para tudo, equilíbrio em tudo. Vamos para outro ponto na apostila. Além disso, se for necessário que um ou mais de um ou dos pais precisem morar com o casal, eles devem acolhê-los, mas sempre tomando o cuidado com a influência exagerada deles na sua família. Isso está na Bíblia? Que eu posso, se for necessário, ajudar meu pai ou minha mãe, acolhê-los na minha casa? Sim. Aí em Timóteo, no capítulo 5, depois você abre a sua Bíblia e você confere esses textos bíblicos para você ver que há uma ligação dentro do que está escrito e as citações bíblicas. Diz assim, trate com toda atenção as viúvas. Olha, viúva, o marido morreu, né? De fato, são necessitados de ajuda, viúvo ou viúva. Aí no versículo 4 diz, todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes, os filhos e netos, aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática. Os filhos e netos têm que colocar a sua religião em prática. Com quem? Com a viúva, com a avó, ou com a mãe, que o marido faleceu, que o pai faleceu, e vice-versa. Aí ele diz que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, zelando por sua própria família e retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós, pois isto é agradável diante de Deus. É agradável diante de Deus que um filho cuide de sua mãe, cuide do seu pai. É agradável diante de Deus que, se necessário, o filho acolha. E eu posso testemunhar em relação a isso. Meu pai morreu aos 48 anos, minha mãe ficou a viúva aos 38. O que acontece? Todos os meus irmãos casaram e ficou só eu em casa. Quando eu casei, eu e minha mãe, o vínculo, né? Desde o ventre, eu estava em casa até os 28 anos. Aí casei e minha mãe disse, olha, Jússi, não sai não, fica comigo aqui, a casa é grande e a gente vai morar junto. Eu fui até o meu esposo, perguntei se ele concordava, que na época ele era meu noivo, nós não havíamos casado ainda, perguntei se ele concordava. Eu conversei com ela, porque a convivência traz uma certa influência. Eu sei que hoje minhas filhas provam dos conselhos dela, como eu provo do conselho dela para me tratar com minhas filhas. A gente prova da presença dela de forma equilibrada, sem exageros, para que não venha atrapalhar o meu relacionamento com meu esposo ou com meus filhos. Então a gente tem esse vínculo importante. Minha mãe foi acolhida por mim e ao mesmo tempo minha mãe me acolheu. E estamos juntos há 20 anos. Graças a Deus pela palavra e pelo Espírito Santo, que vem fazendo com que essa ligação, essa harmonia familiar esteja prevalecendo até esses anos. Mas houve essa necessidade de acolher minha mãe. E em nome de Jesus, eu pude vivenciar isso que você está ouvindo e aprendendo agora na apostila. Então, se sua mãe mora com você ou precisar um dia, não deixa de acolher não, porque é bíblico. Amém? Mas primeiro tem uma conversa, mostra como sua casa funciona, quem determina as regras, e aí vai viver em paz e harmonia. Aí vamos agora para entrar no capítulo 4. Terminou agora, né, como vimos, vamos para o capítulo 4. O capítulo 4 inicia dizendo assim, várias responsabilidades do membro da família. Aqui está falando várias. Quem são esses membros? Marido, esposa e filhos. Então a gente vai tratar agora com os casais, né? E vamos pedir que os solteiros também continuem aprendendo. Vamos ver. Essas responsabilidades, elas precisam ser consideradas, amém? Se não estiver fluindo na tua vida, no teu casamento, essas responsabilidades como devia, mas entenda, Deus instituiu o casamento e Deus também estabeleceu princípios para que a família funcione, que rege esse casamento, né? Então, talvez você diga, eu preciso muito investir no meu casamento. Como eu faço para investir no meu casamento? Investir no casamento é entender as responsabilidades e praticá-las na relação. Aí a gente vai provar do que casamento funciona segundo a vontade de Deus, né? Fica difícil manter uma relação quando a gente não entende quais as nossas funções. Se eu não entender qual é o meu papel, né?
Qual a minha responsabilidade nessa família? Então, as responsabilidades, elas vêm para nós quando a gente diz sim ao casamento, né? A princípio, essas responsabilidades, elas são novas. Porque no namoro e no noivado não tinha. Então, a gente vai precisar pegar essas responsabilidades e ajustar elas à nossa realidade, né? São responsabilidades novas. Também são responsabilidades diferentes que a gente nunca teve. É o começo de algo que até então nunca experimentamos. São coisas novas, são coisas diferentes e também são desafiadoras, né? Muitos casais não têm entendido esse desafio e preferem jogar fora. Mas, na realidade, essas responsabilidades que são desafiadoras, elas têm um propósito de trazer para o casal uma harmonia. Então, o casal junto enfrenta esses desafios no casamento para que sobreviva. Então, é necessário entender essas responsabilidades. Por isso que elas estão aí na apostila. Vamos começar agora vendo. Aí diz assim: para cada membro de uma família, esposo, esposa e filhos, Deus estabeleceu responsabilidades incondicionais, que devem ser feitas independente das atitudes do outro, as quais, se não forem cumpridas, fazem com que problemas se manifestem na família. Presta atenção bem nisso. A gente acabou de ler que Deus quem estabeleceu responsabilidades. E ele disse assim, olha, elas são incondicionais. O que significa isso? Ela não depende do outro para que flua. Ela não depende que o meu cônjuge pratique para me poder praticar. Pelo contrário, ela é incondicional à situação que está nos cercando e às pessoas que nos cercam. Ela deve ser praticada, não estabelece condição. Se ela não estabelece condição, a gente deve praticar. Aí aqui está dizendo na apostila, se elas não forem cumpridas nas nossas vidas, nas nossas relações, a gente vai trazer problema para as nossas vidas. E aí, em Provérbios, essa citação bíblica que está na apostila, Provérbios 26:2 diz: maldição jamais cairá sobre quem não merece. É aquele versículo, maldição sem causa não existe, né? Então, a maldição jamais cairá sobre quem não merece. O casal está vivendo uma vida fora dos princípios, maldição vai se instalar nessa relação. Então, é melhor que maldição saia e estabeleça-se bênçãos. Aí tem outra citação bíblica na sua apostila, que é em Gálatas 6, 7 e 8. Aí diz, olha, não vos se engane, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semeia, este homem colhe. Então, aquilo que eu planto na minha relação, aquilo que eu decido semear na minha relação, vai ser a minha colheita. Se eu planto segundo a palavra, eu vou colher vida e paz. Se eu planto o contrário, eu vou colher morte. Isso também serve, esse princípio também serve diante das nossas responsabilidades com o nosso cônjuge. Porque a Bíblia diz, quem semeia na carne, vai colher ruína. Então, a família que não tem a palavra, que não é plantar palavras e ações e reações de amor, cumprindo a sua responsabilidade, infelizmente, vai ter trazendo maldição para o seu lar. É isso que isso aqui quer dizer. Responsabilidades incondicionais, que não praticadas traz dano. Então, é melhor praticar. Aí continua dizendo, porém, o contrário é verdadeiro. Conforme vamos cumprindo aos poucos as responsabilidades incondicionais que Deus estabeleceu, por meio da renovação, mudança, melhora da alma e domínio da carne, nós vamos vendo cada vez mais a bênção do Senhor sobre a nossa família. O contrário também é verdadeiro. Se eu decido cumprir meu papel na família, bênçãos vão fluir. E essas bênçãos vão fluir, por quê? Porque eu entendi minhas responsabilidades. Eu estou renovando a minha mente. Eu estou vendo que as responsabilidades que eu tinha, que eu entendia, era errada. E agora eu estou estabelecendo a vontade de Deus na minha mente. Eu estou me transformando. Então eu vou conhecer o meu papel. E eu sei que quando eu pratico, renovo minha mente, eu obedeço àquela transformação, eu vou provar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí tem outra citação bíblica que diz que a renovação da mente, nós iremos mudar a nossa maneira de viver, dominando a nossa carne, dominando os desejos do velho homem. Então eu não vou fazer mais a minha responsabilidade com raiva,
Não vou mais impedir que eu pratique porque o outro não faz. De forma alguma eu entendi que a minha família precisa ser uma bênção. E se depender de mim, eu vou praticar. Né? Aí você tem o Salmo 128, eu convido você para depois estar lendo aí na sua casa. E você vai ver justamente nesse Salmo 128, que ele é belíssimo, que diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurada a mulher que teme ao Senhor. Nós podemos usar esse termo para os dois sexos. Ele diz, olha, esse homem que teme, ele vai comer do fruto do seu trabalho. Então, quer dizer, ele vai ser bem financeiramente, ele vai estar suprido na sua casa. Aí a Bíblia também diz, será feliz e próspero. Olha que coisa linda. Esse homem vai trazer fruto do seu trabalho para dentro da sua casa, esse homem vai ser feliz e vai ser próspero. Ter uma alma feliz, ter uma alma ali pronta, preparada, fluindo no seu papel como deveria. E diz que a esposa desse homem vai ser como uma videira frutífera dentro da sua casa, vai produzir muitos frutos. E os filhos desse homem vão estar ali, serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Olha que texto rico, tudo por causa do temor. Aí ele disse, eis como será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. Então, teme a Deus? Temo. Então eu vou conhecer meus princípios, ou os princípios que são estabelecidos como responsabilidade, e eu vou praticar ele no meu casamento, porque eu não quero maldição na minha casa. Eu mesmo não quero. Eu sei que você também não quer. Então, são princípios que precisam ser conhecidos e praticados, para que essas responsabilidades fluam da nossa vida incondicionalmente, né? Incondicionalmente. Então, quanto mais os cônjuges compreendem essa responsabilidade e fluem nela, eles passam a ser instrumento divino, de apoio, de ajuda, de fortalecimento, de consolo, de amparo, um para com o outro. Não é lindo isso? Pai, esposa e filhos fluindo. Eu sei que a minha casa precisa de algumas coisas ainda. Eu tenho fluído nas minhas responsabilidades, mas não no 100%. Mas eu quero fluir em cada uma delas como Deus pediu. Então, vamos para cá, para a apostila. Responsabilidades iguais e condicionais do casal na convivência diária. Vê bem, responsabilidades iguais. E elas são também iguais, mas são incondicionais. Então, ela não precisa de nada para fluir. Ela flui, independente de. É incondicional. E são iguais, marido e esposa. Então, a gente vai estar estudando aqui agora, né? E, na verdade, a gente vai ficar bem atento. Vê lá, que diz primeiro, o casal deve ter muito diálogo, ou seja, uma boa comunicação. Pois isso vai fazendo com que o casal consiga fluir bem nas outras responsabilidades que estudaremos. E em todas as áreas estejam bem. Estar bem, né? Em todas as áreas. Vê só uma coisa aqui. O casal deve ter muito diálogo para estar bem. O casal precisa ter uma boa comunicação para estar bem. Então, vamos analisar agora como está a nossa comunicação. A primeira coisa, né, que o casal deve fazer, e a gente viu muito bem isso, que no namoro, né, o casal já deve estabelecer uma boa comunicação. Que ela vem lá da amizade, ela começa no namoro, ela se estende no noivado e ela se desenvolve ainda mais no casamento. Então, a gente viu que isso é importante no namoro. E agora a gente está vendo mais uma vez que a comunicação, ela tem uma importância preciosa também no casamento. E por que a comunicação é importante no casamento? Para que o casal flua bem. O casal junto se comunique, vendo como está a área financeira, como está a área sexual, como estão os filhos. É essa comunicação que eles vão desenvolver nessas áreas. E eles, se não se comunicam sobre isso, como vão poder construir junto essa casa? Então, a comunicação é uma base. Muitos casais têm enfrentado problema hoje em dia no relacionamento justamente por falta de comunicação. Ou muitas vezes essa comunicação existe, mas ela é inadequada. Ou muitas vezes essa comunicação existe e ela é insuficiente. Já viu aquele tempo que o casal chega junto e fica assim, tu fosse fluir? Ó, isso, tá? Começa uma comunicação ali, meu Deus, inadequada e insuficiente, porque já não se suportam mais. Mas na verdade tem uma raiz isso, é falta de comunicação.
E porque os cônjuges não conseguem se comunicar de forma adequada, a ponto dela se tornar inadequada e insuficiente. É quando o casal é muito orgulhoso, ou por não saberem, ou por não se importarem com essa área, ou por outro motivo qualquer. Por isso que os casais não conseguem ter uma boa comunicação, por causa dessas questões. Porque a comunicação em si, ela serve para expressar o quê? Pensamentos, decisões, dúvidas, sentimentos, emoções, preocupações, necessidades mútuas. Eu creio que você fez uma análise agora. Quantos sentimentos você quis botar para fora nas comunicações e tem colocado, e talvez esteja colocando da forma errada. Quantas preocupações você tem sinalizado para o seu cônjuge e você tem sinalizado de uma forma errada porque você não está sabendo se comunicar. Então, o que acontece quando o casal não tem esse hábito de ter uma boa comunicação? Fica impossível se aprofundar nessa relação. E a gente, por isso, muitas vezes vê casal desistindo um do outro. Ou então se tornando cada um vivendo o seu mundo dentro de uma própria casa. E quando o casal sabe que a relação entre eles está bem? Quando? Quando o desejo de compreender o outro é maior do que o desejo de ser compreendido. Como você tem se comunicado? Qual tem sido o seu desejo na comunicação? De ser compreendido ou de compreender? Então entenda, a maturidade vai fazer com que você, primeiro, queira compreender ele ou compreender ela. E porque quando você compreende a outra pessoa, você vai analisar você mesmo. Mas a mal comunicação, ele tem que me compreender, ela tem que me compreender, e não é bem assim, né? Primeiro compreende o outro, para depois ser compreendido. Eu ia falar também, aqui abrir um parênteses, sobre a diferença da comunicação do homem e da mulher também, né? Eu queria dizer só que o homem e a mulher fluem diferente na comunicação. Eu vou deixar só um exemplo para que a gente possa fechar esse parênteses. Por exemplo, se o homem e a mulher chegam em casa, aí a casa está com os brinquedos tudo espalhado. Aí o homem diz assim, aí a mulher diz, meu Deus, esses meninos espalham tudo, eu junto isso todo dia, ai meu Deus, qualquer dia desse eu morro, vocês vão ver, eu tô cansada, ninguém olha pra mim. Aí o homem chega, olha para os brinquedos e diz assim, junta tudo menino. São bem diferentes, o homem é razão, a mulher é emoção, existe uma forma diferente de se comunicar, né? Mas acontece isso, a mulher vai andando na rua, ela vê um filhote de gato, ela diz, ô filho, olha pra aí, o bichinho tá sozinho com fome, olha como ele tá magrinho, sujinho. Aí o marido olha pro gato e diz, vamos embora que bicho em casa dá trabalho. Ela floriu toda a sua preocupação com o gato. Mas ele foi bem enfático. E é porque ele não sabe se comunicar? Não, o homem foi criado assim. Aí a gente precisa entender. Ele flui na razão, ela flui na emoção. Então, para fechar, eu coloquei isso aí. Então, quando você for se comunicar com seu marido, procure compreender. Para que porque se você for buscar a compreensão, você vai querer ganhar a discussão, isso é problema. Isso é problema, né? Porque tem pessoas que querem provar ao outro que está certo. Comunicação não é isso. Comunicação é para que haja unidade de pensamento, né? Não para ganhar uma competição. Porque, na verdade, o que existe é uma amizade e não uma competição. Não são um do outro adversário, né? Então, é melhor que você evite a comunicação quando você vê que ela vai tomar um lado mais sério, né? Que as suas emoções estiverem à flor da pele, evita. A emoção não é uma boa ferramenta para se resolver problemas e principalmente na comunicação. Então vamos ver aqui a outra coisa. Eles devem andar em unidade. O que significa isso? Falando a mesma língua. Aí tem Amós 3:3, que diz assim, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Jamais. Então eles devem andar em unidade para que os acordos fluam entre eles. A ausência de acordo abre a porta para a desonra, para o desacordo, abre a porta para a maldição no casal. Então o casal precisa andar juntos, o casal precisa andar em unidade de pensamento. Justamente, olha para a apostila, diz assim, a resposta óbvia para a pergunta feita por Deus neste versículo é não. Então,
Eles devem andar juntos, por quê? Falando a mesma língua. Por quê? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, entre eles? Aí Deus diz, vai não. A própria Bíblia aponta isso, aí em Amós 3:3. Vemos também o Salmo 133, do 1 a 3, né? Nesse salmo aí diz que quando o casal anda em unidade, eu vou trazer esse princípio para cá. Quando o casal anda em unidade, né? Eles vivem em união, porque a união ordena Deus manifestar as bênçãos sobre o casal. Fala justamente isso no Salmo 133, que quando os irmãos vivem em união, a bênção flui sobre eles. Aí a gente traz o princípio, quando o casal vive em união, as bênçãos fluem sobre eles. Se o casal vive em desunião, infelizmente, as bênçãos não podem fluir. Então, esse versículo diz assim, eles devem andar em unidade, ou seja, falando a mesma língua, como está em Amós 3:3. Aí depois diz a apostila, o princípio da unidade, promovendo resultados citados nesta passagem de Salmos e Gênesis, também se aplicam ao casal. O que diz Gênesis, eu acredito que você sabe. Quando tentaram construir ali aquela torre de Babel, né? As escrituras dizem claramente que Deus desceu para ver o que os homens faziam. E Deus mesmo disse aos vê-los trabalhando, né? Que aquela harmonia, aquela concordância ia fazer com que os propósitos se estabelecessem. Então, Deus viu ali que eles estavam falando a mesma língua. Havia unidade de pensamento, havia unidade e aquilo ia acontecer. O Senhor disse, olha, eis que o povo tem uma só língua. Está aí em Gênesis 11. Ele disse, o povo tem uma só língua. E o que eles começaram a fazer, agora não há mais restrições, eles vão conseguir o que eles querem. Porque eles têm unidade, eles estão em unidade. Aí eles disse, vamos descer e vamos confundir a língua. Deus estabeleceu uma confusão de comunicação aqui. Sabe por quê? Porque eles estavam intentando uma coisa errada. Mas o diabo tem pego esse princípio e ele tem trazido confusão na comunicação do casal. Ele tem tentado justamente trazer uma desunião na comunicação para que tudo dê errado. Esse princípio Deus utilizou porque havia um propósito errado. E o diabo traz esse princípio para impedir o propósito certo, que é a boa comunicação entre o casal. Então, a unidade do casal deve acontecer. Sim, isso só vai acontecer quando eles tiverem uma boa comunicação. A palavra e o Espírito vai produzir no casal essa condição de andar em acordo. Porque os dois devem estar prontos para ouvir. Os dois precisam estar prontos para falar. Os dois precisam estar prontos para não se irar, para não mentir, para não julgar, para dar respostas brandas. Isso é andar em acordo. Evitar gritaria, evitar falar mal um do outro, evitar apontar os dedos um para o outro, apontando os defeitos. Tem que estar em unidade para ser sincero com educação, com humildade, para reconhecer o erro e pedir perdão na hora certa. Isso é andar em acordo. Essas coisas farão o casal andar em acordo. Aí quando o casal anda assim, eles estão fortalecendo a união cada vez mais. Falando como deve, ouvindo, não se irando, não gritando, não desrespeitando. Eles estão fortalecendo, estão levantando nessa construção uma base sólida que o diabo não vai destruir. Então é importante entender isso. A arma do diabo é justamente enfraquecer a comunicação do casal. Então vamos vigiar nisso, porque essa não é a vontade de Deus. Quando não tem união, tem infelicidade. Tem infelicidade. Aí o mau testemunho se instala, infelizmente, e a vida espiritual do casal fica prejudicada. Por isso que nós precisamos meditar bem. O Senhor chama para uma boa comunicação, como também o Senhor chama para andar em unidade. Outro ponto aí importante. Um ou uma deve ensinar e ajudar o outro, sem acusá-lo, dando a entender que é o melhor do que ele ou melhor do que ela. Aqui é outra responsabilidade dos cônjuges, ensinar e ajudar. Mas aqui é bem claro, quando for ensinar e ajudar, vigia, não é para acusar, é para trazer para o outro um benefício. Também quando for ensinar, quando for ajudar, não é para mostrar com soberba que é melhor um do outro. Pelo contrário, porque na verdade na relação, todos os dias nós precisamos de ajuda. Para ensino, e nós precisamos de ajuda na área emocional, na área física, seja qual for, financeira. O casal sempre vai precisar da ajuda e do ensino dos outros. E esses sentimentos maléficos têm que cair por terra. Quando o casal vê que o outro está errando, é bom que o casal entenda, o cônjuge entenda, né?
Falta conhecimento para ela nessa área. Ela está errando porque ela ainda ela não conheceu a vontade de Deus aqui ainda. Não chegou ao entendimento. Então, eu vou trazer o ensino. E diante daquilo que eu for levar para ela, eu vou trazer com amor. Vou mostrar a ela que é uma ajuda que eu estou fazendo. E não reconhecer o erro. E dizer, olha, eu vou te ajudar, mas eu só vou fazer isso essa vez. Na próxima vez que tu errar nessa mesma área, infelizmente, tu vai te virar sozinho. Isso não pode. Né? Como tem muitas mulheres que dizem, olha, eu não te avisei, eu te disse, eu queria te ajudar e tu não quisesse, aí fica apontando. Não, não deve ser assim. Não deve ser. Aí como deve ser isso? Entender que nem ela é a sabidona e nem ele é o sabidão. Que na verdade há deficiências, né? E Romanos 15:1, gostaria que você abrisse aí sua Bíblia, que diz assim, Romanos 15:1, é muito importante esse versículo, diz assim, nós que somos fortes, o que significa isso? Aquela área que eu estou bem fortalecida. Vamos dizer, na comunicação eu fluo de forma maravilhosa. Eu sigo o princípio da palavra na comunicação. Eu estou pronta para ouvir, pronta para falar e tardia para me irar. Mas meu marido não está. Aí Romanos diz assim, tu que é forte nessa área, você tem o dever, tá aí, de suportar as fraquezas do seu marido, as fraquezas do fraco, em vez de você querer agradar a você mesma. Aí ele diz, portanto, cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele. Olha que texto lindo. O forte ajuda o fraco. Com que propósito? Não, eu não quero agradar a mim mesma. Eu quero ver meu marido mudar. Quero ver minha mulher mudar. Aí, o que é que eu vou fazer? Agradar. Eu vou trazer a ajuda que ele precisa. O ensino que ela precisa nessa área. E eu sei que é bom, vai aperfeiçoá-lo. Amanhã eu não vou sentir mais essa deficiência nele. E vai ser muito prazeroso. Na nossa relação ele vencer isso, ela vencer isso. Então é bom que quando for ajudar, seja sincero, fale a verdade, tenha cuidado de que você está sendo bem educado na comunicação. Traga aquela ajuda como um bálsamo, né? A humildade ela deve prevalecer no ensino e na ajuda. Então é isso que ele está querendo dizer. Olha, primeiro foi boa comunicação, acordo entre os dois, e agora deve ajudar e deve também ensinar. Outro ponto, exercer, que é praticar longanimidade, paciência diante dos erros ou deficiências e atitudes permitidas, mas que não lhe agrada. Sempre pronto para perdoar. Olha que coisa belíssima. O que é que eu devo exercer? Qual é a minha relação? Qual a minha responsabilidade, aliás, dentro da relação com o meu cônjuge? Exercer longanimidade. Praticar a paciência. Em que situação? Diante dos erros dele, das deficiências e muitas vezes das atitudes permitidas, mas que não lhe agrada. Atitudes permitidas que não me agradam. O que eu devo fazer? Ser paciente. Aí Efésios, mas como eu devo ser assim? Efésios responde, por que eu devo ser paciente diante das deficiências dele? Por que eu devo ser paciente diante dos erros dele? Aí Efésios diz assim, você foi chamada para andar assim. Fomos chamados para manifestar a paciência. Está escrito na sua Bíblia. Depois lê com carinho. Nós fomos chamados para isso. Aí ele diz, suportando o outro nas suas deficiências e erros. Olha que lindo. Fomos chamados para fazer essa diferença. O forte ajudando o fraco. Com o propósito de promover o crescimento dele. E não o nosso bem. A força que vem pela palavra, pelo entendimento da palavra, é para a gente servir, não para a gente... É para a gente servir, não para ganhar prestígio. Então, quando eu ensino, quando eu sou forte, quando eu ajudo, quando eu exerço paciência com meu cônjuge, é porque eu devo servi-lo em amor. Mas não é porque eu estou querendo prestígio. Olha como ela é boazinha, olha como ele é bonzinho. Não é nada disso. É para que ele cresça, é para que ele seja aperfeiçoado, é para que ela cresça, é para que ela seja aperfeiçoada. E nas deficiências e nos erros, as situações contrárias, que a gente exercer paciência, o perdão vai vir junto. Deve estar sempre pronto para perdoar. A Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 3, o Senhor diz, olha, zelai um pelos outros. Zela, marido, pela tua esposa, zela pelo marido. Aí ele diz, perdoando mutuamente.
caso alguém tenha algo contra o outro, perdoai como Cristo perdoou. Olha, é o modelo que ele apresenta. Ei, o modelo que tu deve apresentar se diante do teu marido é como Cristo, sendo paciente e perdoadora, sendo paciente e perdoador. É isso que diz, exercendo longanimidade. Aí ele diz, olha, tem uma questão. Se tu hoje exercesse a paciência, perdoasse ele no erro, numa deficiência, amanhã, se for necessário, você vai ter que fazer isso novamente. E se ele errar 7 dias, 7 dias. Se ele errar 20, 20. Se ele errar 30, 30. Porque não tem limite para perdoar. Nós devemos estar sempre dispostos. E um texto lindo que está aí na sua Bíblia, né? Ele diz que a paciência, ela deve ser exercida até Jesus voltar. Então, a paciência, justamente, ela responde assim para o cônjuge. Ela diz assim, eu vou te ajudar, porque eu entendo que você é humano. Porque eu entendo que na condição de humano, nós temos deficiências. Por isso que eu vou ser paciente com você. Eu vou ser paciente com você, porque todos nós temos falha. Hoje você falhou nisso. Por isso que eu vou ser paciente. Mas amanhã eu também posso falhar em outra coisa. Seja paciente comigo. Hoje eu estou forte, mas amanhã eu posso estar fraco. Então seja paciente comigo. E a paciência diz também assim, eu entendo que você cometeu um erro, mas eu vou lhe dar tempo para que você mude. Eu vou dar tempo para que você se corrija. Quando a gente está sendo paciente, é assim. Quando a gente está sendo paciente, a gente está dizendo assim, olha, eu estou com você pronto para passar com você durante os tempos mais difíceis, ao invés de reprimir as suas deficiências. É assim que a paciência responde quando nós estamos exercendo ela diante das nossas responsabilidades como nosso cônjuge, né? Nós precisamos entender que nós precisamos aprender muito a palavra. Muito a palavra. Porque tem algumas coisinhas na relação que a gente precisa vigiar. Quantas vezes meu marido deixou a toalha molhada em cima da cama e eu tive que contar 1, 2, 3, respirar e ficar ali? Quantas vezes a pasta de dente estava lá amassada, que ele só espreme no meio e aquilo tira você do norte? E você diz, meu Deus, eu já expliquei tanto a ele. Né? Uma tolice. Né? Tem mulheres que ficam chateadas porque o marido deixa o shampoo aberto e vice-versa o marido também. Né? Quantos homens ficam impacientes porque a mulher demora para se arrumar, quando eles estão prontos para sair, ela é a última, e o homem exerce uma impaciência, fica com a cara feia, vai para os lugares com ela já com a cara feia, porque ela demorou um pouco, não exerce a paciência, não é verdade? Mas no namoro passava horas esperando, no casamento já não tem mais isso. Então a gente vê, né, que isso muda, né? Usar a paciência também quando ela for reclamona, viu, marido? Tenha paciência, ajude ela, ensine, mostre a ela que não adianta ser assim. Outro ponto importante que está aí na apostila, renunciar a algumas coisas em alguns momentos para agradar o outro ou a outra. Então, a gente já vai para outro ponto, renúncia. Né? Renúncia é importante, né? Porque a gente não deve deixar que o nosso cônjuge fique triste por causa de algumas coisas que para nós é hobby, é prazer. Preste atenção. Aqui diz renunciar a algumas coisas em alguns momentos. Vamos citar um exemplo aqui. Romanos 15 diz que a gente deve fazer tudo para agradar o outro e não a nós mesmos. O forte agrada o outro, o fraco. Se o seu marido gosta de futebol e ali você está ali e você diz, amor, não vai assistir o futebol hoje não, vamos lá, eu queria tanto ir no shopping com as crianças, e teu marido, aí você, maridão, diz, mas rapaz, eu marquei com os meninos. Aí, meu filho, dê atenção a gente, você trabalha a semana todinha. O que deve fazer esse homem? Renunciar. Renunciar pelo bem da sua família. Renunciar ali essa situação. Mas se sua mulher faz todo domingo, mulher, tem misericórdia, teu marido gosta de futebol. Aí você entende, deixa esse homem ir uma vez no campo com os amigos. Você precisa também renunciar em não querer só para você. Amém? Então você precisa entender que eu preciso ser agradada, mas também eu preciso agradar. Essa renúncia é de ambas as partes. É abrir mão de algo importante a favor da outra pessoa.
Então, eu vou abrir mão de ir pro futebol, mas eu vou pro shopping com meu marido. Aí ela diz, eu vou abrir mão hoje de que eu queria ir com ele não sei aonde, mas eu vou deixar ele ir pro futebol. Hoje ele vai. Olha, filho, tá tudo certo. Vá, meu amor, passei até sua camisa, tá em cima da cama. Já ligou pros seus amigos? Olha, vê como isso causa uma harmonia. É bem diferente a mulher ficar com o bicão no sofá, vai de novo, né? Eu já não tô mais aguentando, viu? Eu não lhe digo nada. Qualquer hora dessa você sai, eu saio por outra porta. Ah, isso não é a responsabilidade de uma mulher num casamento e muito menos de um homem. Então, é importante isso, renúncia. E quando renunciar, diz, olha, tu te lembra daquele dia que eu queria ir, abrir mão de ir porque tu me pedisse? Não. Quando renunciar, não lança em rosto de jeito nenhum. Porque isso não faz parte da sua responsabilidade dentro do casamento e do que Deus deseja para você e para sua esposa, né? Ou para o seu esposo. Então vamos para outra responsabilidade agora. É uma responsabilidade específica das mulheres. Então vamos começar tratando com nós, amém, mulheres? Então fica tranquila aí, pega aí tua atenção, né? E maridão, não fica acusando tua mulher não, tá? Se ela não está qualificada aqui dentro desses ensinos. Mas fica só apenas ajudando ela a entender o que Deus quer. Então aqui é para as mulheres, né? Vamos ver. Responsabilidades incondicionais da esposa para o marido na convivência diária, né? Diz assim, antes de eu falar aqui sobre essa responsabilidade, eu queria trazer algo bem importante aqui para as mulheres, né? Que a gente precisa entender, mulheres amadas. Nós só vamos poder fluir bem nas responsabilidades que Deus nos confiou se a gente tiver uma vida consagrada. Se a gente reconhecer a presença do Espírito Santo e os ensinos dele para as nossas vidas. Porque se a gente não tiver isso, infelizmente a gente não vai poder usufruir disso e nem fluir nisso. Infelizmente a gente não vai ser a esposa que Deus deseja e nem que Deus deseja e a esposa que o nosso marido precisa. Então é necessário a gente entender o que Deus estabeleceu para nós e a gente fluir de acordo com o que Deus quer. Então, o que Deus quer de nós, mulheres? O que Deus nos dá a condição de fazer? Primeiro, nós devemos ser auxiliadoras. O que significa isso? Nós sermos auxiliadoras significa nós sermos amigas, companheiras. Ser auxiliadora significa amiga, companheira. De quem? Dele, do nosso cônjuge. Nas questões da família e em todas as outras áreas. Eu devo ser amiga, companheira do meu marido. Essa é a minha responsabilidade. Eu sei que você já entendeu ela, né? Você já entendeu que em Gênesis 2, quando o Senhor disse, olha, não é bom que o homem seja só, eu vou fazer para ele uma companhia semelhante. Eu vou fazer para ele alguém que o ajude e faça de companhia. A Bíblia diz em outras versões que seja auxiliadora, ajudadora idônea, né? As Bíblias têm traduções diferentes e colocam a mesma coisa. Nós fomos criadas para ser auxiliadoras, né? E a gente vai entender bem isso. Por que Deus nos criou para ser auxiliadoras? Porque Deus reconheceu que eu e você precisaria, ou que o meu cônjuge, o teu cônjuge, precisaria de uma ajuda. Deus percebeu em Adão a necessidade de criar uma mulher igualzinha. É assim, igualzinha não, no caso, Deus viu a necessidade de Adão de criar uma mulher, para que essa mulher fosse a ajudadora, a companheira, a amiga dele. E Deus reconheceu que esta mulher que ele iria criar ia ser uma provedora para o homem nessa área. Aí Deus vai e cria a mulher. Você sabe muito bem que no início a Bíblia, né, aponta Eva, e Eva ali, antes da queda, ela fazia esse trabalho de auxílio, de amiga e de companheira. Agora, o que significa essa palavra auxiliadora? Vamos nos aprofundar para a gente entender. Auxiliadora é aquela que ajuda. A gente já viu isso claramente. Mas diz respeito à mulher que caminha junto para dar assistência ao seu marido. Então, ser auxiliadora é caminhar junto. É caminhar lado a lado com ele. Caminhar juntos não é ir na frente, é ir ao lado. Caminhar junto não é ir atrás, é ir ao lado, porque a visão é uma só. Então, a auxiliadora é aquela que caminha junto, ajudando ele naquilo que lhe falta. Então, ela caminha junto e ela ajuda. Ser uma auxiliadora significa, preste atenção, mulheres, disponibilizar
ao meu marido todas as qualidades santas que há dentro de mim. Eu auxilio o meu marido com as qualidades que Deus já me fez ter. Então, eu disponibilizo ao meu marido apoio. Eu disponibilizo ao meu marido, dentro dessas qualidades santas, uma exortação alinhada à palavra. Eu disponibilizo ao meu marido uma capacidade para que ele lidere. Eu disponibilizo para o meu marido ajuda para ele que se desenvolver no homem santo que ele foi criado, na área espiritual, para ele correr no chamado dele. A auxiliadora é isso, ela ajuda o homem fisicamente, emocionalmente, financeiramente. Ela ajuda o homem nesse contexto e principalmente espiritualmente. Se o homem não busca como deve, a mulher como companheira, caminhando lado ao lado dele, ela vai tentando ajudar esse homem em intercessões e apontando a ele a necessidade de ir mais próximo de Cristo. Ser ajudadora, mulher, não é como o mundo diz uma posição que nos rebaixa, pelo contrário. Ser ajudadora é justamente, Deus estava nos colocando nessa função, era Deus nos exaltando. Olha, Deus viu que o homem não tinha essa condição só. Ele criou eu e você para algo excelente. Ele nos criou com propósitos específicos dentro da relação casamento. Então, se Deus instituiu a mulher, jamais Deus faria algo para rebaixar a mulher. Jamais Deus nos colocaria numa posição que viesse nos rebaixar de forma alguma. Deus sabe que eu e você somos coroa da criação dele. Então, essa posição de auxiliadora é uma posição sublime. É uma posição de honra. Pega isso no teu coração. Então, como ajudadora, eu e você deve oferecer ao nosso marido, amor, aceitação, compreensão, confiança, honra, encorajamento e apoio. Oh, ministra, eu posso tudo isso. Você pode muito mais. Você é templo do Espírito Santo. Você tem a Bíblia completa. Você tem a igreja que você congrega, se enche dela e vai fluir nesse papel de forma sobrenatural. Abre os céus sobre tua casa, fazendo a tua parte, cumprindo a tua responsabilidade. Então, vamos ver outro ponto. Segunda responsabilidade, entender sua posição na hierarquia da família. De liderada e não de líder do seu marido. Pegou? Vamos lá entender isso. Amém? Isso é muito simples. E a gente vai ver que coisa linda. Entender sua posição na hierarquia da família. Qual é a minha posição como esposa? Eu não sou a líder, eu sou a liderada. O líder é o meu marido. Então vamos entender o que a Bíblia diz aí. Abre tua Bíblia em 1 Coríntios 11:3, vê o que diz. Entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem o cabeça da esposa e Deus o cabeça de Cristo. Olha aqui, a gente vê que existe uma hierarquia familiar. Deus já deixou certo. Jesus é o líder do marido e o marido é a líder da esposa. Está estabelecido na palavra. O marido é o presidente da casa, a mulher é vice-presidente da casa. Olha que lindo. Vê que importância belíssima. Vê como Deus nos colocou. A gente precisa entender essa posição. Não é a mídia que vai dizer que mulher que submete, mulher que vive, mulher que anda submissa ao marido. Essa mulher vive no tempo da pedra lascada. É uma mulher que não tem sabedoria. Pelo contrário, é bíblico, é a vontade de Deus. Aí vê só o que diz a ele. Eu estou numa posição de hierarquia na família, Deus estabeleceu, eu sou a liderada. O que eu devo fazer nessa posição? Me submeter. Se Deus manda isso, é porque a gente pode, e é porque é necessário. Entendeu isso? Efésios 5, 22 e 4, do 22 ao 24, depois você lê, diz, esposa, cada um de vós, vê só, respeitai ao vosso marido. O Senhor nos chama, respeite o seu marido. Aí ele diz, porquanto sois submissas ao Senhor. Olha, o respeito que tu vai dar ao teu marido é o mesmo respeito que tu se submete a Jesus. Faça para com o seu marido, seja submissa ao seu marido como você é a Jesus. Aí o texto continua dizendo, sabe por quê? Porque o marido é o cabeça da esposa. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual é o Salvador. Vê como ele entrelaça a relação marido e esposa com Cristo e igreja. Ele diz, se submeta a ele. Então, esposa, entende. Você precisa
na sua posição, entender e apoiar o seu marido nessa posição de submissão. Quando você entende, quando você respeita, quando você apoia seu marido, você está fazendo como se fosse a Cristo. O marido exerce a liderança em relação à esposa, mas da mesma forma, este homem está debaixo da liderança de Cristo. Um cobrindo o outro. E nós devemos exercer a nossa submissão, entendendo que quanto mais nós nos submetemos, mais agradamos a Deus e podemos colher do nosso marido, né? O marido nos dá de volta, retribui de volta o amor como Deus em Cristo mandou nos amar. Então é necessário essa submissão. Colossenses diz a mesma coisa. Ele diz esposa, cada uma, todas as mulheres. Ele diz, ele não isenta nenhum, ele diz esposa, compreende e apoia o marido. Isso é respeite e se submeta. Aí ele diz, submeta a ele de forma como você se submete a Cristo. Honre a ele como você honra a Cristo. Honrar é valorizar. É isso que a Bíblia diz. 1 Pedro 3:6, que é outra citação que diz, está aí na sua Bíblia. Diz assim, uma mulher se submeta ao seu próprio marido com o propósito de quê? Olha, a submissão tem um propósito. Eu exerço submissão, respeito, honro o meu marido. Aí a Bíblia diz, ao mesmo tempo está fluindo algo espiritual. O que é? Ele diz, quando alguns deles não têm Jesus ainda, o propósito da submissão é que, vê só, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. A mulher está vivendo uma vida de submissão ao marido, respeitando e honrando ele. Esse marido pode ser ganho sem palavras, só pelo testemunho dela. Está aqui na Bíblia. Olha o propósito da gente se submeter. O homem não está na palavra. O homem não aceitou Jesus Cristo. Mas ele vê a esposa, uma mulher com um comportamento honroso, respeitoso. Esse homem vai dizer, por que essa mulher age assim? Eu sou assim. Essa mulher é tão doce, tão meiga, me trata sempre bem. Eu quero saber, é Cristo nela. Aí esse homem vai abrindo os olhos para o Criador. Deus vai sendo visto nela. Jesus vai sendo visto nela. Ele diz, olha mulher, a tua beleza não está nas tuas joias, nas tuas roupas não. A tua beleza, ela é de grande valor. Essa beleza é um espírito manso, um espírito amável e cordato. Uma mulher que honra e respeita o seu marido. É isso que está escrito em 1 Pedro. O nosso dever, o segundo dever, segunda responsabilidade, estipulado pela palavra, é que a gente honre, respeite o nosso marido, venha nos submeter ao nosso marido. Eu creio que você está entendendo. E sabe, nós precisamos fluir nesse respeito mais do que nunca, porque a gente está vivendo dentro da mesma casa há tanto tempo. Essas paradas que tiveram, quando a gente teve que viver essa quarentena, ficar em casa e todo mundo junto, a gente deu para ver muito bem como está o funcionamento do relacionamento marido e esposa. E se não está bem, é uma questão que a gente vai precisar aprender com o Espírito para melhorar. A gente vai precisar restabelecer dentro da nossa casa os princípios bíblicos para que funcione. O Espírito Santo tenha da nossa parte sementes para trabalhar ao nosso favor, no coração do outro. Então, observações. Como já aprendemos na matéria submissão à autoridade, submissão é respeitar um líder, autoridade, obedecê-lo, concordando ou não com ele, sempre naquilo que é alinhado à palavra de Deus. Portanto, decisões que o marido tomar sobre finanças, criação dos filhos, governo da casa, que estão alinhadas à palavra, devem ser obedecidas pela esposa. Ele está dizendo aqui, ei, se lembra, né, que você aprendeu nessa matéria, submissão à matéria anterior? O que é submissão à autoridade? É respeitar um líder, respeitar o marido e obedecê-lo. Respeito e obediência. Respeito e obediência é concordar.
Aí eu concordo, respeitando e obedecendo. Em que? Em tudo que estiver alinhado à palavra de Deus. Respeito e obedeço. Em que áreas? Finanças, criação de filhos, governo da casa e etc. Mas a questão é, desde que estejam alinhados à palavra de Deus, nós devemos nos submeter, obedecer. Amém? Então nós precisamos entender isso. Nos submetemos quando respeitamos e obedecemos. Então está aí nessa linha o nosso respeito ao nosso cônjuge. Nos submetemos quando respeitamos e obedecemos. Escreve isso aí, para você não esquecer. Amém? Aí talvez você diga assim, ministra, meu marido não é cristão, eu devo me submeter a ele? Sim, mesmo que o marido não seja cristão. Paulo diz, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele manda a mulher reconhecer o homem como cabeça do lar. Se ele manda reconhecer como autoridade e as autoridades precisam ser respeitadas e obedecidas, então esse homem precisa também, mesmo ele não tendo Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, assim como a gente se submete ao presidente, ao governador, ao prefeito, aos vereadores, nós precisamos nos submeter também ao pastor, a gente precisa também se submeter ao marido que não é cristão. Amém? Vamos para a apostila. Porém, se a esposa não concordar com alguma decisão do marido, pode dar a sua opinião, sabendo, porém, que a palavra final é do marido. Por isso, ela deve sempre obedecê-lo no que estiver alinhado à palavra de Deus. Então, dá a opinião, concorda, decide, mas em tudo que estiver alinhado à palavra. Amém? A decisão é dele. Você dá uma opinião, mas a decisão final é do marido, não é sua. Você pode dar uma opinião, mas não pode decidir. A sua palavra não define. Quem define é a palavra dele. Aí a apostila diz, já as decisões contrárias à vontade de Deus não devem ser obedecidas. Porém, a mulher deve sempre respeitar o seu marido. Explicar por que não vai obedecê-lo, não tratá-lo e não tratá-lo mal. Então, ela é sincera com o marido, explica porque não vai obedecer, mas ao mesmo tempo ela faz isso dentro de um respeito e uma honra a ele, né? Para que isso não traga problema. Aí 2, se o marido ainda não tem facilidade em liderar, a esposa deve ajudá-lo a fazer isso e não tomar a liderança da casa, pois isto é quebra de princípio. E agindo assim, tanto ela como a família sofrerão. Então, se o marido não tem facilidade em liderar, isso não quer dizer que a mulher deva assumir a liderança. Pelo contrário, ela vai ajudar a ele a tomar essa posição. Muitas vezes no lar dele, o modelo que ele viu foi a mãe liderando. Aí ele não sabe liderar. Ele não viu o modelo funcionando de família. Então, a mulher precisa ajudar esse homem a ocupar o seu lugar de liderança. Né? Aí diz a apostila, porém se ela já liderava a família por falta de conhecimento e entendimento da palavra, então deve ir ensinando o marido para sair dessa posição. É isso que eu acabei de dizer. Se ela vê que o marido não sabe liderar, ela não vai ocupar a posição de liderança. Ela vai ajudar o marido, sim, a ir para essa posição de liderança, honrando e respeitando. Outro ponto. Deve bem cuidar dos afazeres da casa, outra responsabilidade, ou liderar as empregadas nesse serviço. Então, a nossa responsabilidade é cuidar dos nossos afazeres de casa. Está aí muito bem explicado em Tito, onde diz que as mulheres orientam, as mais velhas orientam as mulheres, as mais novas a serem boas donas de casa, ou seja, dedicadas aos seus lares. Né? Vamos dizer que a mulher tem na sua casa uma pessoa que cuida, que faz a limpeza, que faz o almoço, que lava a roupa. Aí ela não está isenta dessa responsabilidade. Pelo contrário, ela vai liderar a empregada dela a pessoa que ajuda ela nessa responsabilidade. Mas o andamento da casa está nas mãos da mulher, porque Deus nos fez com esse cuidado, com esse dever de sermos dona do nosso lar. Amém? Observação. Se uma esposa tem empregada, mas ela falta o serviço, então a esposa deve assumir as tarefas da casa. Sim, com certeza.
ela continua sendo responsável por sua casa e não deixar que eu entulhe um monte de prato, entulhe a roupa, deixar a casa desarrumada sem varrer, sem cuidar dos afazeres, não. Faltou a pessoa, eu vou fazer, eu vou cuidar da minha casa. Outra responsabilidade, não deve negligenciar suas responsabilidades para com o seu marido por causa dos seus filhos ou vice-versa. Olha que importante, não negligencie as responsabilidades, de forma alguma. Seu marido tem uma importância no seu papel de esposa. E os seus filhos também têm. Então, você deve saber distribuir bem o seu tempo para suprir o seu marido e suprir os seus filhos. Cuidar do seu marido e cuidar dos seus filhos. Ai, quanta tarefa! Não se preocupa. Você foi capacitada e eu fui capacitada para isso. Amém? Então, deve ser uma boa dona de casa. Como também deve não negligenciar as suas responsabilidades como esposa e como mãe. Amém? Aí diz, somente se for necessário, deve trabalhar fora para ajudá-lo. Isso é um ponto muito importante. Se o casal vê que as finanças não estão dando, a mulher vai ajudar o seu marido no seu papel de ajudadora, também na área financeira. Mas ao mesmo tempo que ela sai para trabalhar, ela e o marido devem orar ao Senhor, pedindo a Deus que conceda a ele uma condição melhor de sustentar a sua família, um salário melhor. Mas o plano de Deus foi para chamar a mulher para ficar dentro de casa. Tanto é que Provérbios 14 diz, a mulher, a sábia edifica sua casa, a tolha destrói. A edificação é para quem está dentro e não está fora. Edificar é fazer crescer junto. Então, a mulher só trabalha se for necessário. Não para suprir ali, suprir seus luxos, né? Mas para ter as suas necessidades supridas. Amém? Observação. Não é recomendado à esposa que tem filho pequeno trabalhar fora, para que ela se dedique à educação dos filhos. Papel de mãe é criar os filhos. Não pode delegar a ninguém, nem a escola, nem a avó, nem a tio, nem a babá, nem a ninguém. É papel da mãe. Então, é por isso é recomendado que a esposa que tem filho pequeno não trabalhe fora. Não é recomendado. Mas se há uma necessidade, aí vai trabalhar. Mas ela tem que ter uma noção. Eu vou trabalhar fora porque é uma necessidade ou porque eu quero alguns caprichos, suprir alguns caprichos. Então é melhor eu ficar na minha casa e cuidar da educação dos meus filhos. Amém? Por quê? Porque durante a infância, os primeiros anos de vida da criança são os primeiros mais importantes. Que é onde a criança vai andar durante toda a sua vida, a infância. E a mãe precisa estar ali gerando sentimentos durante esse tempo, que o coração e o caráter da criança seja aperfeiçoado, alinhado segundo a palavra de Deus. Amém? Outro ponto, também não é bom que ela trabalhe fora, se este trabalho for atrapalhar o seu relacionamento amigável, sexual com o seu esposo, os afazeres da casa ou a sua ida à igreja local, à congregação. Aplicando o princípio encontrado neste versículo ao que estamos ensinando, é melhor que uma mulher não trabalhe fora, mesmo que diminua a renda da casa, para que a família não seja prejudicada. Então, não é bom que ela trabalhe fora quando o trabalho dela está atrapalhando seu relacionamento com o seu marido, na comunicação, na amizade ou também na área sexual. Isso não é bom. Está atrapalhando os afazeres de casa, a casa está ficando bagunçada, tudo desmantelado, porque você está saindo para trabalhar fora. Está impedindo o seu crescimento espiritual, você já não tem mais condição de ir à igreja local. Então isso não é bom para a sua vida. É bom que você entenda, é melhor pesar um pouco nas finanças do que eu começar a perder o meu casamento, a minha casa e perder também a minha comunhão com o Senhor. Então, também não é bom que ela trabalhe fora por causa disso. Provérbios 17:1 diz, é melhor um bocado de pão seco, com a paz e tranquilidade, do que uma casa repleta de carne e contendas. Então, a palavra mesmo traz a resposta para tudo isso. Então, nós estamos encerrando aqui mais uma aula da matéria Família Cristã. Encerramos hoje a responsabilidade das mulheres. Amanhã nós estaremos aprendendo sobre a quarta aula, a responsabilidade dos maridos. Nos aguarde, marido, que vai ter muita coisa boa para você também. Eu espero que vocês tenham sido edificados pela palavra, em nome de Jesus Cristo.